Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir a questão das teorias da conspiração. Elas são muitas, não é? Sempre aparece alguma e nunca se cancelam as antigas. Então elas vão se acumulando. Por exemplo, você já ouviu falar que o homem nunca chegou à Lua, né? Não, aquilo lá foi feito em estúdio de cinema, lá em Hollywood, com os truques hollywoodianos dos anos 60, para que os Estados Unidos pudessem ganhar a corrida espacial e, com isso, ter pontos na Guerra Fria, né? Parece que deu certo. Muita gente até hoje não acredita mesmo que o homem pisou na Lua. Como muita gente também já ouviu falar que os atentados de 11 de setembro de 2001 foram perpetrados pelos próprios americanos como uma maneira de justificar todas as guerras que se seguiram àquela tragédia incomparável e inominável, né? O assassinato de presidentes americanos também, óbvio, faz parte, né, das teorias da conspiração. Por que será que elas são tão numerosas e tão populares? O fato de elas existirem, até a gente consegue imaginar uma razão. Mas por que elas são tão populares? E boa parte, mas grande parte das pessoas com quem a gente conversa a sério sobre as teorias da conspiração, elas dizem que não acreditam. Mas, né? É que nem a coisa das bruxas, elas não existem. Quer dizer, eu não acredito nelas, mas elas existem, né? É aquela velha história. Há sempre um fundo de verdade em alguma coisa, onde há fumaça, há fogo e por aí vai. Então, o Vejam Só trouxe dois especialistas para nos ajudar a explicar, até porque existem teorias da conspiração também envolvendo os assuntos da fé. E elas são antigas e incomodam até hoje. Vamos lá, então, vamos discutir. Elvis não morreu e mandou lembranças. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ela tem presentes para você, já você vai ficar sabendo dos presentes, né? Mas o mais importante é que você conheça a Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Agora, para falar das teorias da conspiração, está conosco a doutora Claudete Niel de Castro, que é psicóloga e membro da Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em São Paulo. Doutora Claudete, paz e graça, tudo bem com a senhora? Paz e graça para todos, pastor, um prazer estar aqui de novo. E eu tenho um recadinho especial, um beijo para a Cíntia e para o Alexandro, que são assíduos espectadores do programa, mandaram um abraço para o senhor. Muito obrigado. E onde fica a clínica da senhora? Em Santana, na rua Salete, 337. Muito obrigado pela presença da senhora. Obrigada. Do outro lado, há muitos anos que ele não vem, mas ele já esteve no Vejam Só, Marcelo Deldébio. Ele é pesquisador e especialista em temas como esse que nós vamos discutir hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Paz e graça, pastor. Tudo bom? Bem, graças a Deus. Por onde tens andado? Na internet e trabalhando bastante. Pesquisa da parte de mitologia, história da arte, esoterismo, as fotos de alien e tudo que mandam lá pro site, a gente dá um jeito de ver se funciona, não funciona, é de verdade, é de mentira, é propaganda. Então, agora com a internet e Photoshop, tudo multiplicou, né? Então, qualquer um com computador faz uma foto de OVNI. Qual que é o seu site? O site é deldebio.com.br. Se você digitar a teoria da conspiração, vai aparecer. Chega lá. Tá joia. Ok. Nós vamos assistir agora a matéria que apresenta o tema e voltaremos com a opinião dos convidados e a sua também no Vejam Só. Você acredita que informações muito importantes são escondidas da opinião pública para beneficiar alguém? Acha comum desconfiar das versões oficiais dos fatos e criar suas próprias explicações para alguns acontecimentos? Já sei. Você pensa que o Titanic pode não ter afundado ou vive preocupado com o fim do mundo.
Então você é um defensor das teorias conspiratórias. Ok, elas são bem misteriosas, dão a sensação de que algo muito perigoso e muito secreto está acontecendo em todos os lugares. Tira da vida o acaso, substituindo por uma trama complexa de acontecimentos programados. O problema é que a maioria das teorias ficam aí, na teoria. Muitos acreditam que o primeiro-ministro britânico Tony Blair planejou os atentados terroristas ao metrô de Londres em 7 de julho de 2005. Outros tantos duvidam que o homem tenha chegado à Lua. Um dos temas mais controversos é a morte de pessoas famosas. O caso de Elvis Presley é um exemplo. As suspeitas renderam o lema "Elvis não morreu", que é repetido por todo mundo. Ainda hoje questiona-se o falecimento de Marilyn Monroe. Ela cometeu suicídio ou foi assassinada? O acidente de carro sofrido pela princesa Diana e por seu namorado na França também é posto em xeque com frequência. E a morte de John Lennon já foi atribuída até mesmo à CIA. O termo teorias conspiratórias engloba esses e diversos outros assuntos que vão desde desconfianças, fatos históricos e mortes de celebridades a complôs, como por exemplo dos judeus que querem dominar o mundo. Esse é um clássico. Confessa, vai, você também adora uma teoria da conspiração. Que existem e são tão populares essas teorias mirabolantes. Vamos falar desse assunto agora no programa Vejam Só. Acompanhe. Isso aí. E você dá a sua contribuição pelo site www.vejamsó.com.br www.vejamsó.com.br. Vai lá, vota na enquete e depois a gente fala a respeito aí. Estou aguardando umas definições da nossa técnica para o sorteio de hoje, tá bom? Vamos lá, doutora Claudete Niel de Castro, ela é psicóloga e está aqui para explicar para nós por que são tão populares as teorias da conspiração. A mente humana gosta desse tipo de coisa? Gosta, pastor, gosta porque isso traz para a gente em situações em que a gente está vendo tudo muito caótico, então é preciso encontrar uma explicação, né? Então o ser humano busca explicações na medida da proporção do caos que ele sente, que ele imagina. E outro aspecto dessa situação também de acreditar nas teorias de conspiração é porque se há uma grande conspiração, a minha responsabilidade diminui. A minha responsabilidade, que parece pequena, mas é importante, melhor eu não fazer nada, porque não adianta mesmo, tem algo aí muito maior e que vai acabar com isso, ou vai resolver isso, né? Porque tem as teorias que, no entender de alguns, conspiram para o bem ou para o mal. Entendi. Tá bom, depois a gente vai querer saber mais a respeito. Vamos falando. Marcelo Deldeb, há quanto tempo você pesquisa esse tipo de coisa, Marcelo? Mais ou menos uns 15 anos, até quando começou a internet, da outra vez que eu vim aqui, foi para falar isso. Na época era que o Harry Potter era do demônio, e aí tinha uma teoria, e uma conspiração e tal, e aí eu vim aqui para falar disso daí. Mas acho que desde que o ser humano existe que cria-se essa ideia, né? Porque você vai ter, alguém falou uma coisa, outro falou outra coisa, quem não estava lá de testemunha vai ter que acreditar numa palavra de um ou de outro, né? E aí você cria e fala, não, ele deve estar falando alguma coisa para esconder isso do meu grupo. E aí o outro vai achar, não, ele está falando isso para atacar o meu grupo. E aí você vai criando fatos, né? E conforme os meios de comunicação foram avançando, esse tipo de teoria da conspiração vai ficando cada vez maior, né? Antigamente era só um vídeo, um filme, uma coisa assim. Hoje em dia na internet, um vídeo que alguém faz um upload aí, dá uma sorte, em poucas horas o cara consegue 1 milhão de visitas. Ele falou de uma coisa importante que é um caráter persecutório, né? Geralmente as pessoas se apegam a isso também por um caráter persecutório. Bom, deixa eu perguntar um negócio para você, Deldeb. Eu me lembro que eu era garoto, e assistia um programa de televisão, que hoje eu sei que era um programa sensacionalista, mas o repórter se esforçou muito para provar que um dos Beatles tinha sido morto e substituído por outra pessoa, Paul McCartney.
no caso. Você lembra dessa teoria aí? Eu lembro porque está até hoje circulando na internet. Até hoje circula essa teoria? Até hoje circula. Então, o Paul McCartney original morreu e foi substituído por esse embusteiro que está aí, não é verdade? Tem isso também, o Elvis também. Não, vamos ficar com o Paul McCartney. Paul McCartney. É que daqui a pouco, essa coisa vai estar circulando, daqui a pouco você vai virar e falar assim, o Elvis não morreu, o Paul McCartney não morreu, hoje ele faz 150 anos. Tá bom, uma hora ele vai ter que morrer. Mas eu me lembro, vou insistir no Paul McCartney, eu me lembro bem que havia uma série de indícios fortes, de evidências, né? Inclusive capas de LP, que ele estava com a roupa diferente, com o passo separado de todo mundo e tal. O disco, ao contrário, falava que ele tinha morrido. Tinha tudo isso daí mesmo. Isso é fato, não é? Então, mas isso a gente não tem como... A graça da teoria da conspiração é que como não tinha como provar, você não sabe, de repente, não era uma brincadeira deles para agitar e fazer justamente essa propaganda. Hoje a gente chama de viral, né? Na internet, então a gente tem inúmeros exemplos que as pessoas filmam um OVNI, um ET, um avião dando uma revoada, pousando na lua. Então tem assim milhões de coisas. E aí você vai olhar e de repente é uma marca que está lá, é uma empresa, é um filme. Então o pessoal joga como se fosse, eu filmei na minha festinha e apareceu um ET. Ou como um vídeo que caiu essa semana lá no site que tinha um gnomo. Então era uma dona de casa e ela estava brincando, filmando uma criança lá e aí passava um gnomo correndo. E aí você vai examinar, joga no computador, aí você tem gente dos dois lados. E aí olha e fala, feito de computador. E aí depois você descobre que é um curta-metragem e eles estavam viralizando. Então começou com, não sei se vocês lembram, que chamava A Bruxa de Blair. Então era um filme e eles jogaram na internet falando, não, as pessoas sumiram. E aí, até vou fazer, já tem aquela que acredita em mandinga que vai ter agora, o próximo outro programa. Então todo mundo acreditava que tinha uma bruxa que saiu e sumiu com as pessoas no meio da floresta e movimentou gente que até 2, 3 meses depois que o filme tinha sido lançado, eles ainda estavam na floresta procurando lá os moleques. Então hoje em dia, com essa mídia massificada e com a chance de qualquer pessoa num computador poder ser um transmissor de notícias, então hoje em dia já praticamente não dá para acreditar mais em nada. Doutora Claudete, a senhora acaba de ver que o Marcelo não crê em absolutamente nada, não acredita em nenhuma das teorias. Isso também não é doença? Ser tão cético também, né? Os extremos sempre deixam a gente meio de alerta. Olha, eu sempre procuro investigar, né? Por exemplo, com a internet hoje, eu sei que a gente deve procurar bastante, né? Abrir uma página, abrir várias páginas, principalmente antes de publicar coisas em redes sociais, né? Que as pessoas fazem isso sem nenhuma responsabilidade, recebem alguma coisa e vão passando. Eu mesma já fiz isso, meu irmão me alertou, falou, primeiro investiga, vai ver essa página direito, não fica passando essas coisas assim. Então a gente aprende a ter cuidado com isso. Mas assim, não acreditar em nada também é meio complicado, né? Então, mas, por tem exemplo, coisas que acabam se comprovando. Qual das teorias a senhora acha que é? Por exemplo, você acredita que o homem foi à Lua? Eu acredito. Por que não voltou lá? Não foi nada, conversa. Não sei, eu acho tecnologia para isso. Nos anos 60, o seu celular tem 10 vezes mais tecnologia do que a nave Gemini. Nada. 10 vezes mais tecnologia do que a nave Gemini. Mas olha, a questão é a seguinte, além de acreditar ou não acreditar, um outro critério que eu sempre uso é assim, o que isso me acrescenta? Não, porque, eu sei, mas... Porque ele ir à Lua ou não ir não faz muita diferença. Então, qual das teorias da conspiração mais assim conhecidas que a senhora diz, olha, eu acho que... Olha, eu vou declarar-me publicamente aqui, assim, meio ou inteira anti-americana. Então, quando você ouvir falar que o Barack Obama estava aqui fazendo espionagem, né? Mas ele estava. Eletrônica, ele estava. Estava e não foi pontual. Então, aí a Dilma vai lá, faz de conta que fica brava, ele faz de conta que pede desculpas e tudo continua acontecendo. Para mim, isso é fato. Tá bom. Deudebe, você é incrédulo mesmo ou você acredita em algumas das teorias? Não, em algumas você vai olhando e fala assim, olha, você não consegue provar, mas que é suspeito, viu? Por exemplo? Até, por exemplo, essa que ela falou do Obama é uma bem plausível.
Tinha uma teoria que passaram agora, esses dias agora, que o avião do candidato que foi abatido, daí o pessoal foi investigando, bombeiro e tal, e chega no final, a gente não consegue provar nem que sim, nem que não. Nem que não. E aí é que surge aquela sementinha da teoria. No caso específico lá da viagem da Lua, uma vez eu vi num site, existe uma parte científica disso, né? Eles deixaram instrumentos na Lua que você, se calibrar um telescópio, manda um laser para lá, ele reflete, então prova cientificamente, sem sombra de dúvida. Mas uma explicação muito boa que eu vi uma vez num site americano, falava que talvez essas duas teorias estejam certas. Porque as câmeras que foram para o espaço eram ruins. E os americanos queriam fazer propaganda. Então, teoricamente, eles contrataram mesmo e fizeram mesmo um filme falso, caso não tivesse dado certo. Mas deu. Então, eles lançaram o marketing com tudo bonitinho, com tudo perfeito. Porque se usassem as fotos de verdade, ia ficar muito porcaria. Por isso que tem aquelas falhas, por isso que tem o cubo. Ou foram só instrumentos que estavam viajando pelo espaço e caíram lá. Exato, então eles conseguiram, porém isso não necessariamente desmente a outra, né? Ninguém para pensar que as duas podem estar corretas. Marcelo, você não acha que a dúvida é que instiga mais o ser humano? A dúvida é o que vai causar essa... Será que é? Será que não é? Será que quem assassinou o presidente lá, o Lincoln, era o próprio governo, não era o governo, era os comunistas, não era o comunista. Então isso daí é uma coisa que é muito legal, porque como você não chega numa conclusão, a mente das pessoas não fervilha assim por uma resposta. Eu acredito em várias das teorias. Por exemplo, o assassinato de Kennedy, óbvio que aquilo foi uma conspiração. Alguém conspirou para ele morrer, né? Não, tanto que ele conspiração do governo lá, aquilo foi coisa interna. Tanto é que, o que aconteceu com o assassino do Kennedy? Você lembra? Foi morto logo em seguida. Fotografaram ele sendo morto. Outra que eu também não engulo é que mataram o Bin Laden. Você acredita que mataram o Bin Laden? Essa do Bin Laden, eu acredito que mataram ele logo em seguida que começou a guerra. E aí criaram nada. Esse cara tá vivo. Ué, cadê o corpo dele? Eu não afirmo que ele esteja vivo, mas também não acredito. O maior troféu que eles tinham dos Estados da história dos Estados Unidos, o maior troféu militar da história dos Estados Unidos, eles iam jogar no mar. E daí eu respeitar a tradição, os rituais, tá bom. Tá bom. A teoria que eu mais gosto do Bin Laden é que ele tinha morrido num ataque besta logo no começo, quando eles no Afeganistão inteirinho, e ele morreu, e aí eles ficaram sem inimigo. E aí eles falavam que eles fabricavam o Bin Laden, e aí falavam que o Bin Laden era falso, que aparecia nos vídeos, que era gravado, que não sei o quê, para prorrogar a guerra para eles terem patrocínio. Então você tem os dois lados da teoria da conspiração. Um fala que ele ainda está vivo, aí o outro fala que ele morreu logo em seguida. E já tem até o que fala que foi o próprio governo que inventou tudo, né? Porque o Bin Laden foi agente da CIA. Então, quando teve a guerra do Afeganistão, eu li, inclusive se você assistiu Rambo 3 ou o 007, acho que é o Living Daylights, um dos filmes, ele salva o Bin Laden. Então, é verdade. O Rambo salva o Bin Laden. Isso. Tem algo a ver com o Bush pai lá, alguma coisa assim. Então você tem todos os tipos de teoria da conspiração, né? Tem uma informação, um fato, um negócio muito mal esclarecido, e aí a galera voa louca. Vamos lá. Vamos para a nossa enquete. Vai ter sorteio ou não vai? Então vamos lá. A enquete é a seguinte: você vai lá para na internet, www.vejamsó.com.br, e vota na enquete. Você acredita em teorias da conspiração? Primeira resposta: sim, pois muitas delas são verdadeiras. Não todas, mas muitas. Não, pois não passam de especulação fantasiosa. Ou não sei, ou não concordo com as opções anteriores. Tem uma conspiração nessas opções aqui, eu não concordo, voto nessa terceira aqui, né? Então, o importante é votar, porque você pode ganhar presentes. Por exemplo, hoje os presentes é o kit da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é, olha aí, a caneca do Vejam Só, para você lembrar da gente, e a camiseta da Grade, para você lembrar que precisa estudar e preparar-se para servir melhor a Deus. E a caneca do Vejam Só vira também caneca da Agrade, né? Olha que bacana. Além desses presentes, você vai ganhar também o livro do pastor José Serafim, Deus na Família. Se existe conspiração, é contra a família, então Deus na Família.
livro do pastor José Serafim, que você já conhece aqui do Vejam Só. Quem quiser falar com ele, está aí o e-mail dele, pr.jserafim@yahoo.com.br. Mas o que eu queria mesmo é que você conhecesse a grade, sabe? São mais de 600 unidades, salas de aula, né? Esperando você para estudar. Estudar a Bíblia, o curso bíblico está presente em todas as filiais da grade, e vários outros cursos que aí vai depender da disponibilidade destes cursos na sua filial. Então, esteja você onde estiver, liga amanhã no horário comercial para 0 operadora 11 3115 0819 315081 e pergunta qual é o endereço mais próximo da sua casa e quais são os cursos da grade ministrados lá, tá bom? Tem curso de todo tipo, tem curso bíblico, teológico, tem curso de análise, no caso análise bíblica, doutrinas focadas como escatologia, por exemplo, tem curso de capelania, de evangelismo, curso de música, curso de Libras, língua brasileira de sinais, enfim, tem uma infinidade de cursos lá na grade para você servir melhor ao Senhor. Antes de a gente terminar o bloco, deixa eu falar para você do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Você vai tirar um autorretrato do jeito que você quiser. Alguns tiram assistindo ao Vejam Só, né, para provar que você assiste ao Vejam Só. Com quem estiver assistindo com você, não é sozinho não, tá? A não ser que você assista sozinho, é claro. E posta no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vai lá, posta a sua foto com o nome, né, das pessoas que aparecem na fotografia e também a cidade e o estado onde você mora, tá bom? E a gente vai exibir alguns aqui todo dia. Por exemplo, hoje nós temos aqui, letrinha, Arqueu Ferreira. Tá aqui o Arqueu provando que está assistindo, ele assistiu no dia que veio o pastor Júlio César, olha só, que bacana. Valeu, Arqueu. Isabel Lima, tá aí, Isabel, obrigado. Muito bonito o cara que está do teu lado, Isabel. Marcos Bozo dos Santos, é isso mesmo? Marcos dos Santos está aí, valeu, Marcão. Mônica de Paula, aê, Mônica, um coraçãozinho para você também. Anne Santana, legal. E José Marques, tá bom. Ou nenhum deles de onde mora, ou o seu João ficou com preguiça de copiar. Mas, enfim, quando você postar o seu autorretrato, ponha lá de onde você está, cidade e estado, tá bom? A gente volta já já com o Vejam Só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só e eu estou devendo para o Wagner de Cariacica, no Espírito Santo, um ósculo santo e também um presente, porque foi ele que sugeriu o tema que estamos discutindo hoje, né? As teorias da conspiração, né? Do jeito que nós estamos discutindo, foi uma sugestão aí do Wagner lá de Cariacica e vai ganhar esse presente da produção do Vejam Só, uma fonte para a espiritualidade, livro do pastor Alcindo Almeida, da editora Aba Press. Esse livro tem centenas de meditações densas, não são meditações simples, são meditações densas, extremamente útil para quem gosta de refletir a respeito dos temas da fé, da Bíblia, né? Útil para quem dirige grupos de estudo bíblico, muito legal. Tá aí, Wagner, obrigado pela sua contribuição. E caso você queira seguir o exemplo do Wagner, você tem 3 caminhos. O site vejamsó.com.br, tem lá a sugestão de temas, você clica ali e põe sua sugestão. Ou então você usa o Twitter, né? Twitter @programa Vejam Só, ou o Facebook/programa Vejam Só. Põe a sua sugestão, se ela for pautada, você ganha um presente da produção do programa. Doutora Claudete, existem explicações científicas para o comportamento da nossa mente em relação às teorias da conspiração? Nós temos slides aí que eu trouxe. Eu queria pedir o slide número 2, o 1, que é o início lá, e o 2, se for possível, que a gente tem uma
explicação mesmo teórica, científica, sobre o pensamento mágico. É o pensamento mágico do ser humano que o faz prender-se a esse tipo de especulação, ocupar-se disso. O próximo, por favor. A gente pode ler, né? Que o pensamento mágico é um elemento de defesa que possibilita o convívio das emoções do sujeito com um mundo externo agressivo. Então, se isso está presente, quando ele chega a se identificar com uma teoria da conspiração que está aí no mundo coletivo, no mundo da internet, é porque ele já tem uma predisposição para esse pensamento mágico. Ele se detém na infância, onde a criança atribui às coisas e aos objetos um determinado sofrimento ou angústia, né, que a pega. Você podia manter, por favor, aquele texto? Isso. Tá? Então, está presente na infância, né, nas sociedades mais primitivas e também nos adultos, que se mantém assim. Né? Tá difícil para eu ler. Né? Particularmente nas situações em que necessita de uma saída ou fuga para emoções despertadas por uma realidade dolorosa ou frustrante. Muitas vezes, nos envolver com a fantasia é condição imprescindível para enfrentar a realidade. Isso não é escapismo? Sim, mas é conservado desde a infância. Não existiu maturidade para lidar com angústias e conflitos. E isso existe tanto num âmbito individual como coletivo. No coletivo também, a maioria das pessoas demora para amadurecer, não amadurece. Então se prende e até cria, né? Tem aqueles que criam as teorias. Vão lá fabricar os vídeos, como ele falou, né? Porque isso, de alguma forma, faz ela escapar da realidade, né? Traz um conforto momentâneo. Tem mais texto lá? Tem um pouquinho. Volta Eu ao acho texto. Que vale a pena ler, que é bem elucidativo. Vamos lá. Por favor. Muitas vezes nos envolver com a fantasia é condição imprescindível para enfrentar a realidade. No território do pensamento mágico, abrigamos nossas crenças, paixões, superstições, enfim, nosso mundo da fantasia e da magia. No território do pensamento formal e lógico, habitam nossos conceitos, suposições, deduções, induções, ideias racionalizadas e, principalmente, a noção exata para valorizarmos adequadamente nosso próprio lado mágico. Assim mesmo, nós que nos consideramos seres humanos modernos, motivados por angústia, insegurança e sofrimento, seremos capazes de apelar ao sobrenatural e à fantasia. Priscila de Faria Gaspar, psicanalista. Então, mas aí, doutora, peraí. A gente tem exemplos para isso, né? Dá os exemplos, depois eu vou fazer uns questionamentos, porque eu não gostei desse texto, não. Não gostou, né? Então, tá bom. Isso é psicologia e você vai encontrar várias definições de pensamento mágico. Eu peguei uma delas. Pelo que a doutora Priscila coloca lá, tudo que se ligar à fé é pensamento mágico. Não. Tá, é só ler o texto dela. Não. Ela falou em fantasia, em paixões. Ela não cita fé nem religiosidade ali. Ela não usa a palavra fé, mas as ideias que compõem a fé, os temas que compõem a fé, se encaixam na Sim, definição. mas como são usadas? O que se faz com ela na fé verdadeira e numa religiosidade verdadeira, uma doutrina que faz o ser humano crescer, ele parte dessas emoções, mas evolui. Eu vou até trazer a imagem do cérebro depois. Então vamos lá, põe lá. Então os exemplos no 3, por favor. Então, esse aí a gente nem precisa ler. Ela está falando de alguém que está com dificuldade financeira. Esse é um exemplo da própria psicanalista. O outro fui eu que coloquei, né? Eu não acredito. Ela falou, no slide anterior, ela fala de uma questão, por exemplo, você está com um problema financeiro. Então, você acha que você pondo pensamento positivo, como se fala nesse segredo ou qualquer coisa, essas outras teorias que tem por aí, do poder da mente, do pensamento positivo. É importante que a gente se determine e pense positivamente, mas a gente tem que considerar as circunstâncias da economia do país, as circunstâncias do meu preparo profissional, se eu estou sendo competente ou não, se eu estou trabalhando direito. Não basta eu dizer, estou sem dinheiro, eu vou mentalizar que o dinheiro vai aparecer e que eu vou ganhar bem ou que um emprego vai cair do céu. Alguma coisa assim. Então, o pensamento mágico, ele está presente
teorias de forma coletiva, mas por quê? Porque existe individualmente uma permanência na infância, acreditando que, né, que algo vai conspirar a meu favor ou contra mim. Tá bom. E esse da Alemanha é isso, né? De achar que o determinado craque lá perdemos porque o craque foi machucado, que houve conspiração, já ouvi isso? Foi machucado de propósito para sair fora da Copa. Ou então, senta ele lá no banco que é para dar força para a equipe. Mas aí eu vou concordar com o pastor. O texto, do jeito que está, ele não diferencia muito. Não. Porque não dá a impressão, por exemplo, que as pessoas... Mas no eu meu estou prédio dando tinha contexto. gente rezando em voz alta mas na eu rua, estou dando contexto, e não adiantou gente. nada. Daí Vocês estão eles ficaram... fazendo que nem pegar um versículo bíblico e falar que explica tudo. Eu estou aqui para dar o contexto. Tá. Todas aquelas emoções, elas têm que evoluir para você usar o seu raciocínio, né, e sair dessa Depois posição. eu vou apertar a senhora, que já anotei aqui. Opa, vamos lá. Mas enfim, o Marcelo Del Débio, você não acha que... Eu achava, aliás, eu achava não, eu tinha certeza absoluta que a Copa tinha sido vendida. O Brasil vendeu a Copa do Mundo. Aliás, vendeu não, comprou a Copa do Mundo para ser campeão e facilitar as eleições do PT, né? E aí o cheque voltou e teve o 7-1. Não, é sério. Eu achava mesmo que a Copa estava comprada até o jogo anterior ao jogo contra a Alemanha, em que o adversário, no último minuto, meteu uma bola no travessão. Aí não dá para comprar a bola no travessão. O cara é muito bom. Então, né? aí foi aí que eu falei, não compraram a Copa não. O cara acertar o travessão, aí tem que acreditar no sobrenatural, porque não tem como... Não, porque se aquela bola entra, não tinha como evitar a queda do Brasil, né? Foi cair logo depois, né? Aliás, cair de sexo. Caiu é bondade, né? É pensamento mágico, por exemplo, acreditar que ganhar ou perder a Copa vai fazer levantar a autoestima do Brasil, que tudo ia mudar e ficar muito bom. Tem muita gente que pensa assim. Você acha que houve algum tipo de conspiração envolvendo a preparação da Copa do Mundo? Tem milhões de tipos. Aí falou que vendeu, depois não vendeu, aí perdeu, aí falou que a Alemanha comprou a Copa, aí tal. Então, normalmente o cara não vai ficar satisfeito com o resultado, ele vai falar, não, devem ter roubado. E aí ele cria uma fantasia toda em cima do resultado só para ficar de vítima. Essa Copa, tudo bem. Ficou provado que não foi comprada. Mas o Brasil vendeu lá da França, não foi? Gente, aquela foi vendida. A outra da França também. Não foi indecente. Não foi? Eu postei na rede social, falei assim, depois da França, eu não torço mais pela Copa. Nunca mais torci. Porque eu acho assim, a Copa do Mundo é um pouco como aqueles luta livre. Foi uma palhaçada. Meio cenário, meio combinado. Então eu nunca mais... Meu palhaçada. patriotismo está em outras coisas. Não, aquela Copa foi vendida. Mundo não me pega quando mais. eu tinha 10 anos, eu acreditava que os lutadores de luta livre era de verdade. Eu acho que o pessoal acaba acreditando na Copa do Mundo sendo de verdade, porque é uma diversão para a massa. Então, nessa Mas conspiração, o Anderson Silva quebrou a perna de acredito. verdade, né? O Anderson Silva quebrou de verdade. Nessa conspiração... Não, mas não é luta livre. Deus me livre. Aqui, não, o que acontece... Como é que luta chama? Livre é aquele marmeladão que eles se jogam, quebra cadeira. Meu avô assistia direto. Aí entra aqueles caras são artistas. Mas eles são artistas. Aqueles são artistas. Artista mesmo. Agora, esse pessoal do MMA é tudo louco. Não, ali é pra valer. Gente, é o Império Romano voltando. Totalmente. São os, como chamam aqueles soldados? Os gladiadores. Os gladiadores. Os gladiadores, é verdade. Ô, Marcelo, e em ET? Você acredita? Então, cientificamente, as chances de existirem uma civilização fora da Terra, no sistema, na galáxia e tal, matematicamente deve existir. O problema da conspiração é achar que a gente encontrou esses camaradas. Não estão lá na Área 51? Então, a Área 51, então, pelo pessoal que não sabe o que é telespectador, os Estados Unidos eles têm uma área que é fechada e eles ocupam mais ou menos o espaço de 4 estados. Então, quando você olha de satélite, ele pega uma área gigantesca e é tudo murado, tudo cercado e não tem como entrar lá. Então, por que ela é tão gigantesca? Porque eles testam aeronaves novas, tecnologia nova, bomba. Então, coisas de guerra altamente avançadas. Isso existe? Isso existe mesmo. É o protótipo das naves mesmo. E então, a presidente do Brasil não consegue inspecionar. Mas, por exemplo, é a nova geração de aviões. Então, quando eles desenvolveram, por exemplo, os Vertol, que eram aviões que subiam que nem helicóptero e decolavam.
Então você imagina isso na década de 60, 70, era um negócio louco. Então hoje os caras devem ter tecnologia de 10, 15 anos que vai liberar para o público. Então eu imagino que se o camarada está lá perto, deve ter luz voando, deve ter um monte de coisa. Mas eu acredito que seja tecnologia terrestre mesmo. Mas o disco voador que caiu em Roswell não está 51? Ah, isso aí não tem como saber. Mas ia ser interessante descobrir se é verdade ou não é, né? Você acha que é? Eu acho que não, na verdade não. E aquele filme que fizeram da autópsia do ET lá? Depois descobriram que era falso. Ah, é? Que eles fizeram em estúdio e tal, e era para propaganda da Guerra Fria. Então, eu fiquei tão frustrado que falei que... A gente às vezes tem aquela do Mulder, assim, você quer acreditar, mas vale mais o pensamento racional mesmo. Você fala assim, você não tem como questionar a evidência científica. O camarada foi lá, provou, mostrou que era computação e tal. A partir do momento que o outro começa a contestar isso, aí já entra num campo de misticismo bobo. Então, enquanto não tem evidência, você fala, ok, tem um monte de teoria. Mas na hora que você chega em alguma coisa mais concreta e fala, olha, desculpa, era um boneco, era alguma coisa assim, daí já sai dessa área. Então, já que você quer alguma coisa mais concreta, vamos ao concreto. Não dá para negar que a cidade de Washington foi edificada em cima de um plano místico. Verdade. Não é? Então, há grande possibilidade de aquelas ideias de um grupo que quer dominar o mundo, que eu não lembro mais como é que chama esse grupo aí, o João estava me falando, Nova Ordem Mundial, ou coisa que o valha, ser verdade, ou não? Então, a arquitetura de Washington é linda, porque eles basearam em alguns conceitos do judaísmo chamado Kabbalah. Então você tem as esferas, da árvore da vida e tal. Então, os maçons, né, que coordenaram a construção, os arquitetos, os engenheiros de lá, eles projetaram a cidade já nesse ponto. Mas você sabe que Brasília também é assim? Sei, só que a inspiração Inclusive tinha um dos projetos que não foi aprovado, que era muito parecido com Washington, com as esferas da árvore da vida ali no Planalto também. Cada ministério ia ficar num ponto e tal, e é muito parecido com Washington. Mas é que Brasília tem mais a ver com trevas do que com luz, né? É verdade. Mas será que os Estados Unidos tem a ver com luz? Não sei. Eu estou fazendo um joguinho de palavras aqui. Tá. Né? Mas e os protocolos dos sábios de Sião? Não, esses aí eles conseguiram provar que era falso para condenar os judeus. Então eles criaram um protocolo falso para justificar a perseguição dos nazistas em cima dos judeus. Verdade? Isso mas quem lê o livro pensa que Mas o livro é fantástico, ele é escrito como se fosse um judeu querendo dominar o mundo e malvado e com várias técnicas e tal. E aí o Hitler e o pessoal, os nazistas depois, neonazistas, e até hoje vem isso, utilizou-se desse livro forjado para acusar eles. Tanto é que no comecinho do nazismo... Então os nazistas salvaram o mundo? De jeito nenhum. Não, eu sei, mas aí que tá, se eles tivessem ganho a guerra, essa era a ideia. E todo mundo ia acreditar nisso. E acreditar que eles salvaram o mundo, quando na verdade é o completo oposto. Então eles criaram, tanto que os primeiros ataques nazistas, eles invadiam as próprias bases, quebravam tudo, destruíam tudo e falavam assim, foram os judeus. Do mesmo jeito que o Nero faz com os cristãos, que ele toca fogo em Roma e fala assim, foram os cristãos que queimaram, e aí ele justifica a perseguição. Então, isso acontece muito, mas aí não é teoria da conspiração, é um jogo político. Tá bom. Vamos voltar aqui à nossa questão, doutora Claudete. A senhora, vamos falar lá do pensamento mágico, a senhora está explicando que ele faz parte do nosso desenvolvimento mental, né? E que ele tem origem na infância, evidentemente, e que muitos adultos, na verdade, pelo que eu li lá, todos nós precisamos do pensamento mágico para sobreviver. Em algum momento na vida, né? E às vezes nós temos os escapes. Quando a angústia está muito grande, o adulto, mesmo que já tenha evoluído dessa fase da infância, tem hora que o sofrimento é muito grande e a gente escapa mesmo para o pensamento mágico, né? Dá um exemplo. Olha, por exemplo, quando eu tenho um exemplo na família, assim, que se perdeu um filho, né, adolescente, então assim, eram pessoas que estavam na igreja, eram líderes da igreja, mas de repente começaram a correr para todo tipo de religião, né, querendo falar com o filho, estabelecer contato, né, e assim, aí você tem uma regressão nessa questão da fé, por exemplo. Então, né? Agora, a senhora falou assim, nós temos que crescer, amadurecer
se a gente levar a sério as palavras do Senhor Jesus, e a senhora é cristã, aliás, da mesma denominação que eu, por isso que eu tenho tanta liberdade com a irmã, Jesus disse que a fé que vale é a fé infantil. Né? Sim, mas a fé infantil no sentido da pureza. Não daquela fé infantil que crê no concreto. Esse pensamento mágico, ele se refere quando, por exemplo, uma criança tropeça na cadeira e o pé dói, ela vai lá e chuta a cadeira como se a cadeira fosse a culpada por ela ter se machucado. Eu conheço adulto que faz isso, não pois criança. É, porque está parada no pensamento mágico. São pessoas geralmente eu faço isso. Intempestuosos. Eu também sou. Então não vem não. A gente regride, mas depois você... Opa, peraí, né? Peraí. Na verdade, você chuta a cadeira, você não está chutando a cadeira, você está chutando a você mesmo. Falou, sua anta, você não viu que a cadeira está aí? Então, você projeta na cadeira você, que é a anta. É uma projeção. Pensamento então, mágico é isso, é um mecanismo de projeção. Não é que é errado, você regride, né? Só que você não pode permanecer nisso. A gente vai e vem na questão emocional, né? Bom. Agora não pode ficar sempre naquilo, né? Ô Marcelo, ela me chamou de retardado, então eu vou falar com você aqui. Vou pegar um tema de retardado. Um retardado que faz muito sucesso nos canais pagos. Estou cansado de ver documentários sobre pé grande. Lembra do pé grande? O pé grande é uma criatura, sei lá, mítica. Sasquatch, Yeti, mas quase toda mitologia tem um pé grande. Mas eu vejo documentários recentes, gente usando celular. A gente vai estar voando em nave espacial, vai ter o pé grande na Lua. Isso aí não acaba, é aquele mito do Link, né? O elo perdido, que mas faz ele aquela deve falta. Eu acho que é um gorila, um macaco, alguma coisa assim. E aí o cara quer vender livro, né? E o cara quer conseguir... Você não acredita no pé grande? Não, de jeito nenhum. Não tem como. Se existisse um macaco daquele tamanho, daquele jeito, já teria sido descoberto. Então, hoje em dia, praticamente tudo que tem de bicho sobre a superfície já foi mapeado, já foi catalogado. Quando você descobre uma espécie nova e tal, é um besouro. Eu mas concordo. Qualquer animal maior que uma ratazana já foi catalogado. Mas o que me intriga é, se você que tem TV por assinatura, canais sérios, Discovery, National Geographic e outros... O Discovery há muito tempo que ele ficou bem sensacionalista já, assim, então, nesse sentido. Eles fizeram uma reportagem de sereia outro dia. Foi. Eu vi. Daí já você também não acredita em sereia? Não, também Você não acredita em nada? Não, eu acredito, um monte de coisa. Eu acredito que o homem chegou na Lua. Assim, acreditar é uma coisa bonita, mas assim, você tem que estar no mundo real. Você o que afundava os navios lá? Era uma sereia. Eram uns navios bem mal feitos, na verdade. E as grandes tempestades, né? Mas aí inventar que era Poseidon que afundou o submarino das Bermudas. É o que a doutora falou, assim, é você pôr a culpa na cadeira. Eu já vou então, jogar. A onda afundou o seu navio e você fala assim, poxa, foi o Deus do mar que afundou. Eu já vou criar uma teoria da conspiração aqui. Sabe qual é a origem das sereias? Não, agora é sério, Pensa bem, você tem um navio cheio de homem que passa meses no meio do mar, isolado, sozinho, um bando de homem, sem uma mulher, certo? Então, seria muito fácil que eles ficassem mal falados. Então, para evitar que eles ficassem mal falados, eles inventavam a história das sereias. Porque se eles fossem mesmo, homossexuais, eles não iam se encantar com as sereias. As sereias tinham que ser sereios. Né? Tinham que ser sereios. Então, as sereias foram inventadas pelos marinheiros para lavar a honra deles. Não tem, assim, não dá? Olha, tá vendo? Num momento de extremo desconforto, né? Ficar meses e meses ali foi um escape. Mas às vezes é uma história que vai propagando. A sereia, no caso, a primeira vez que ela aparece é em Homero. Isso. Ele narra as sereias, que elas eram, na verdade, sirenes, né? Não tem uma palavra em português para isso, mas eram mulheres que elas gritavam, e aí você ficava louco, e aí você batia o seu navio e afundava. Sirene é o nome para a lua também, né? Também. Então, a lua é de fases. É um pássaro também. E elas não eram peixes, elas eram meio aves de rapina, era um ser mitológico, né?
E aí acho que foi propaganda, e aí o pessoal começou, eles colocavam nos navios, né, para dar sorte. E aí tinha os picareta que pegavam macaco e costuravam com peixe, e aí levavam no mercado para tentar vender. Então você tem aquele mito da sereia que vai até hoje em dia. Tem gente que às vezes até hoje na internet eles fazem esculturas maravilhosas, aí ele joga na praia assim, aí filma, tira foto pro site. Então até hoje propaga a história. Então, essa história do pensamento mágico, ela tem graus, ela tem a fase dela, que é entre 3, 4 anos, quando começa a despertar a fantasia. A criança cresce na linguagem, com 3 anos ela está com o vocabulário quase todo completo, mas ela ainda não tem a distinção entre fantasia e realidade. Então, e é para isso mesmo, é para desenvolver a imaginação, para ser depois um adulto capaz de sonhar, de planejar, de desejar, né, sadiamente. Mas algumas pessoas ficam paradas nessa fase. E capacidade de crer também. De crer também, sim. A fé é crer. Né? E se você... por isso que eu me intriguei com aquele texto lá. Não. Então, a criança, por que Jesus falou como uma criança? Porque ela não precisa ver para acreditar. É nesse sentido. Isso. Nesse sentido, pois é. Então, e por que o adulto depois ele fica preso no concreto? Então, mesmo dentro das religiões. Põe um copo d'água em cima da televisão. Ah, sim. Aí eu ponho um copo d'água lá e eu vou sarar. Sabe como é que chama isso em várias igrejas? Ponto de contato. Então, eu acredito que esse fato ele possa alimentar, né, a fé de uma pessoa. A água não vai fazer nada em si, mas a pessoa começa a se voltar para isso e acreditar naquela oração que está sendo feita naquela hora. Então a gente chama de um objeto transacional. Isso. Mas ele não pode permanecer nisso, ele não pode ficar a vida inteira com o copo d'água em cima da televisão. E o dia que ele tiver sem uma televisão e sem a água vai acabar. Como é que ele vai pôr o copo d'água em cima da televisão? Não vai ter mais, hein? Não, eu concordo. Mas, por exemplo, quando você... trazendo para a fé cristã, você tem que crer que Deus existe, você nunca viu Deus. Você tem que crer que Deus fala com você e você não ouve a voz de Deus. Se alguém disser que ouve a voz de Deus, a gente interna. Enfim, você tem que crer nos anjos, você tem que crer nos demônios, e você nunca viu, nem vai querer ver, anjo ou demônio. Né? Então, isso aí, como que a doutora Patrícia distingue essas crenças da fé cristã daquilo que ela chama de pensamento mágico? Então, você não pode ficar preso ao concreto. A criança ela tem que evoluir do concreto para o abstrato. Mas quem crê em demônio o ser humano também. São adultos, não são crianças. E eles creem que esses seres são reais. São reais. A senhora não crê em anjo? Olha... Eu acho que o conceito de anjos e demônios, para mim, ele é mais amplo. Eu gostaria até de ter tempo para me dedicar a esse estudo. Porque eu conheço teólogos, né, que, para eles têm outras explicações para demônio, por exemplo. Então, o senhor conhece isso, sabe que existem. Mas né? aí... Então, eu não tenho... os anjos e demônios. Então, porque eu não tenho competência teológica para isso. Vamos pensar em Deus e em Jesus. Então, eu vejo nas coisas que acontecem na minha vida. Então, eu tenho que crer que algo acima de mim está agindo, né? Mas eu não preciso que isso... eles são concretos, concorda? Não, na ação que acontece na minha vida não existe concretude lá, vamos dizer, no mundo espiritual. Realismo, vamos falar de realismo. Realismo, melhorou muito. Okay. São reais, porque eu vejo que agem independente da minha vontade. Isso Deus, não é Pai, pensamento Filho e mágico. Espírito Santo. Não, independente da minha vontade, inclusive. Né? No pensamento mágico a gente controla as coisas. Controla. Agora sim. Esse é um dos aspectos. Controla, né? Eu vou lá, pego a maçã, dou pro duende, no canto lá, porque aquilo vai fazer acontecer coisas na minha vida. Você acredita em sal grosso? Sal grosso. Grosso é muito bom, descansa os pés mesmo, mas não tem nada de mágico nem de esotérico. Ele evita a lesma. É químico. Coitada da lesma. Que coitada da lesma? Eu não sei porque que Deus criou lesma. Gente, ela se retorce toda. Então, dá um dó. O tapete de sal... Está demonizando a lesma. Não precisa nem ser grosso. Qualquer sal te livra de lesma. Mas a gente tem visto assim, essa materialização de fé em tudo que é lugar. Mas não, assim, pensamento mágico, até em algumas igrejas. Eu vi até um pastor que mandava pôr cerveja em cima da televisão para abençoar.
Esse é o pastor que quer fazer sucesso. Eu falei... Esse... Como tem o outro pastor que pôs os varões da igreja para urinar na cidade para marcar o território do leão de Judá. Depois dessa, só chamando o intervalo. Vamos para o intervalo. Norivaldo Amélio Ferreira da Silva. Ele mora em Araguari, nas Minas Gerais. Araguari, isso. Teoria da conspiração, também chamada de conspiracionismo, é qualquer teoria que explica um evento histórico ou atual como sendo resultado de um plano secreto levado a efeito, geralmente por conspiradores maquiavélicos e poderosos, tais como uma sociedade secreta ou governo sombra. As teorias da conspiração são muitas vezes vistas com ceticismo exagerado e, por vezes, ridicularizadas e mesmo desacreditadas, uma vez que raramente são apoiadas por alguma evidência conclusiva, contrastando com a análise institucional, cujo foco é o comportamento coletivo de massas em instituições conhecidas do público, tal como é descrito em materiais acadêmicos e relatos dos mídia mainstream. O que é mídia mainstream? As grandes corporações de mídia. De modo a explicar acontecimentos históricos ou atuais sob o ponto de vista dominante. Concorda com isso aqui? Cada um, assim, tinha um filósofo chamado Alan Moore. Ele falava que o problema das grandes conspirações é que não tem ninguém no comando. Esse é o problema. Tem um monte de gente, cada um quer o seu dinheiro. Então, não existe um grupo de Illuminati que está comandando o mundo. Existe 1 milhão de grupos. São coisas que Illuminati vão se que cada um briga com o outro. Uhum. Então não tem ninguém no comando. A gente está à deriva. Tá, mas o presidente Kennedy foi assassinado por uma conspiração, não foi? Mas até aí para descobrir qual conspiração... Eu não estou dizendo que quem foi que matou, mas que não foi como que chama o cara lá? O Lee Harvey. Hã? Lee Harvey Oswald. O Lee Harvey Oswald não foi ele, mas não foi mesmo. Tanto é que queimaram ele rapidinho e deram um jeito de fotografar ele sendo morto. Para não ter nenhuma dúvida. Para não ter nenhuma dúvida. Ai. Luiz Fernando, de São Francisco de Paula, nas Minas Gerais. Mas antes disso, deixa eu te perguntar, Deodébio. Você falou que, estatisticamente falando, é possível pensar-se em vida extraterrestre. Tem uma fórmula matemática séria que os cientistas discutem isso. Que, por exemplo, você tem na galáxia, se eu não me engano, são 200 bilhões de sóis. Aí cada sol, matematicamente, tem não sei quantos mil planetas. Então, cada um tem tantos sóis iguais ao nosso Sol. Aí tem tantos planetas que são iguais à Terra. Então, chega-se que, estatisticamente, só na nossa galáxia, tem em torno de 200 bilhões de planetas Terra. Isso é estatística, assim. Eles calcularam quantidade de estrela igual ao Sol, quantidade de estrela que tem planeta orbitando, e aí tem as porcentagens e tal, né? Então existe uma fórmula que é debatida e tal. Então você tem 200 bilhões de planetas, e aí a gente tem nosso planeta, né, tem lá os 14 bilhões de vida, então você teria civilizações em todos os tipos de evolução. E aí eles discutem, então por que esses caras não falaram com a gente? Por que a gente não achou eles? E a verdade é que o nosso meio de comunicação talvez seja muito pequeno. Então, de repente, eles estão se comunicando o tempo inteiro e simplesmente a gente não tem tecnologia para escutar. Eles não podem estar mais atrasados do que nós? Podem. Inclusive, dentro desses 200 bilhões deve ter de tudo. Deve ter planeta Terra, onde só tem alga. Planeta Terra, onde a evolução foi totalmente diferente. Planeta onde eles têm nave espacial. Então, existem planetas em toda uma forma. Isso se a gente estiver considerando vida igual a nossa, né? Sim. Porque se você considerar, sei lá, uma vida elétrica ou baseada em silício ou baseada em outras formas, pode ser um negócio infinito. Então, o problema não é existir vida, o problema pensar... é, eles vieram até aqui ou não? Essa é a grande teoria da conspiração. Você pode pensar sempre nisso como uma ameaça, que é aquela questão persecutória, então se tiver, vai fazer mal para nós, né? Porque são mais evoluídos, por isso se chegarem até aqui vão fazer mal. Ou então essa questão
chamada de espiritualidade, então não quero, não existe, não é possível, porque Deus é um Deus só para mim, só para esse homem da forma que eu conheço, né, esse ser humano, esse planeta. O Carl Sagan falava que era um problema, porque se aparecesse mesmo alien ou alienígena e tal, a história nos mostra que sempre que uma civilização avançada chegou num lugar que tinha uma civilização precária, a civilização precária foi dizimada. Exatamente. Então eles têm medo, inclusive, né? De tipo, quem pode vir para cá, né? Luiz Fernando, ele mora em São Francisco de Paula, nas Minas Gerais. As evidências e provas que existem são mais favoráveis a tais teorias do que as versões oficiais que constam nos livros de história. Segue-se algumas que atestam como farsa os ataques de 11 de setembro de 2001. Não falei, ó. Analisando os vídeos da colisão com as torres, você verá que antes de atingi-las, é lançado um míssil contra elas, mostrando que os aviões não eram comerciais, e sim militares. Em 1995 foi lançado no ZEU um jogo de cartas chamado INVO, Illuminati's New World Order, Nova Ordem Mundial dos Illuminatis. E ele previa com perfeição os ditos ataques terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Mostrando que esse evento foi premeditado. Pode-se observar também no filme O Exterminador do Futuro 2, a frase Caution 11 de setembro. Com 11 de setembro. Barbaridade. No filme Matrix, se você olhar a carteira de identidade do Neo, está escrito que a carteira dele expira em 9 de setembro, em 11 de setembro. Sério? Mas é que 11 de setembro em inglês é uma data que é muito importante, porque ela faz, em inglês, você inverte, então fica 9-11. E 9-11 é o que eles ligam para a polícia, é o nosso 190. Então, para o americano, 11 de setembro é uma data que ela tem um significado. Então, eu acredito que os terroristas, ou que quer que tenha feito aquilo, escolheram a data com um símbolo mesmo. Então foi alguma coisa que foi planejado daí. Tá, mas esse jogo? Esse do jogo, nossa, eu já fui várias vezes na televisão por causa dele quando teve esses ataques. Tem esse jogo mesmo? Existe mesmo. Só que aí que tá. Em 1992, os terroristas, eles tentaram derrubar as torres. Só que eles tentaram com um caminhão-bomba. Sim. E eles foram pegos, tem um indício e tal. Tem. E quando eles prenderam o chefe dos caras lá, ele virou e falou assim, da próxima vez a gente vai usar avião. Então, logo em seguida, nos outros anos... O Unabomber não é o cara... O Unabomber é um americano. Ele mas atacou estava o ligado FBI. a esse atentado, não é? Não, ele é americano. Era loirinho de olho azul. Nada a ver. Mas não era esse atentado do World Trade Center? Não. O do World Trade Center eram 2 árabes mesmo. Eles tentaram com um caminhão-bomba. E aí, quando não deu, eles falaram, da próxima vez a gente vai usar um avião. Então, você tem alguns livros que falam e narram, tem umas histórias em quadrinhos que eles narram, porque a hora que o cara jogou a ideia no ar, só que ninguém estava imaginando que alguém ia ser maluco de fazer, né? Então, você tem vários jogos, vários livros que citam isso daí. Então, derrubando as torres com... Não, sem data. Era a ideia que o cara jogou no ar, a ameaça que ele fez. Não, o jogo não tem data, ele era baseado nesse primeiro filme. Tá. Tanto que ele é de 95, 96. E aí ele pega justamente o que fala dessa ameaça terrorista. E aí ele coloca, né, aviões no Trade Center. Ele falou assim, ninguém imaginou que ia ter louco para fazer isso. Falta louco no mundo, doutor? Não falta louco no mundo, né? Não falta. Sobra, né? Sobra. Depois eu quero mostrar mais um pouco desse mecanismo e falar... algo assim para mim a respeito disso, né? Por que são tão populares? Pode voltando. Então, se pudesse pôr o slide do cérebro, por favor. Põe o slide do cérebro lá. Tem aí? Olha lá. Olha, então, toda a parte mais escurinha, central, é o que a gente chama de córtex cerebral, é o centro das emoções. Aquilo ali todos os mamíferos têm. Tá? Agora, a parte maior que envolve, que é mais clarinha, é o neocórtex. Esse neocórtex é o ser humano que desenvolveu, né? Ele tem o neocórtex. Então, tudo entra aqui pelo meu lado esquerdo, olhando para a câmera, para a tela, você vê, do lado esquerdo, você tem aqui o órbito frontal. Então, essa parte do cérebro, por onde entram as informações, vão para o centro de emoções, ser processado, e depois tem que haver um retorno.
Então, assim, pensamento mágico é ficar naquele miolinho das emoções e não ter o retorno e a integração com a racionalidade. É ficar preso nas emoções. Então, assim, tanto individual como coletivamente, se você não evolui do pensamento mágico para um pensamento adulto, você fica, na verdade, um alienado. Então, são tão populares por quê? Porque a alienação é própria do ser humano. Eu não quero me envolver com os problemas. Então, tudo que é fantástico, sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Ó, tem uma outra ordem aí cuidando disso tudo, né? Ou destruindo isso tudo. Então, assim, ficar no pensamento é uma forma de alienação, né? O que não é espiritualidade, né? Se você fica alienado, você não está sendo o ser humano que Deus criou. Então, irmã, eu estou resistindo à tentação aqui, mas não vou resistir mais. Fala. Qual a diferença disso que a senhora acabou de falar, de um conselho que um pastor sério dá com toda a sinceridade para uma ovelha dele que está enfrentando uma dificuldade terrível? Irmã, tenha fé, creia, Deus vai operar, Deus vai tirar essa tribulação, seu marido vai arranjar emprego, ou seu filho vai se libertar das drogas. O pastor está errado? Ele está estimulando o pensamento mágico quando diz que ela tem que crer? Não, mas o pastor está errado se ele não examinar o que aquela pessoa pode fazer a respeito. Porque muitas vezes eu estou esperando dos céus, mas eu tenho coisas para consertar na minha vida que estão ao meu alcance, que são responsabilidade minha. E que elas não vão se arranjar. Muito eu percebo, acompanhando pessoas e na minha própria vida, que Deus mantém um problema até que eu aprenda algumas coisas a respeito da minha vida. Deus atende sempre e sempre na hora? Não, por quê? Procura um sentido para isso, porque tem a sua parte que Ele quer que você faça para crescer. Não é porque Ele é mau, não, é pelo contrário. Ele quer que você trabalhe sua autoestima, mostrar que você é capaz de fazer coisas por você mesmo. Então, claro que eu tenho que ter fé. Entendi. Ele mesmo me deu a capacidade para mexer nisso. Então, veio dele. Mas ouvindo a irmã falar, dá a impressão assim, que você estimular a fé da pessoa é, na verdade, estimular o pensamento mágico. Porque ela vai ficar crendo que Deus vai operar. Mas pensamento mágico não é fé, é crença supersticiosa. Ela tem que agir também, né? Senão não vai adiantar nada. Tem que agir. Só lá rezando. Sim, tem que agir. E há casos em que não há o que fazer. Então, há casos em que não há o que fazer. Mas antes, examinar isso. Mas ela não Se eu não tenho mesmo o que fazer. Crença não é fé. É superstição. Eu vou lá e vou fazer... Será que um pastor sério manda pôr o copo d'água em cima da televisão para você resolver alguma coisa? Não sei, a senhora que está falando aí. Eu não creio. A senhora que vai dar conta, vai ficar julgando eu não creio, os ungidos do Senhor. Pode falar comigo. Porque depois vai falar que é pensamento mágico. Depois vem o estrago vem parar no meu consultório. Aí a senhora trata deles, já que... né? Superstição não é fé, é bem diferente. É bem diferente. Daniel de Goiânia, eu sei, mas eu não estou falando de superstição. A mulher ficar esperando que o marido consiga um emprego, ou que ela mesma consiga um emprego, ou que o filho se liberte das drogas, ou que um milagre aconteça, uma cura, por exemplo, impossível para a medicina. É errado, pastor. Creia no Senhor, Ele vai operar. Ela vai ficar esperando que Deus opere. Pelo que a senhora disse, isso é manter o pensamento no pensamento mágico sem retorno na racionalidade. Não. Não é por quê? Porque eu vou encontrar um sentido para o que está acontecendo na minha vida. E é no neocórtex que eu vou encontrar esse sentido. Eu vou encontrar um sentido para isso. Olha, seu pastor vai te pegar domingo. Ai, deixa Daniel, como é que é? Pode deixar, manda falar comigo. Olha só como ele é onipotente. Olha. Eu concordo com o senhor. Eu acho que é muito parecido. É parecido, não vai mas ter não é igual. Entre ele ficar nem rezando tudo e que ele pôr um pé parece de coelho dentro do bolso. Desse jeito. Daniel de Goiânia, em Goiás. O sentido de conspirar, que é tramar algo contra determinado grupo ou ideias contrárias aos interesses defendidos, sendo que podemos pegar o exemplo dos discípulos de Jesus, que queriam a humanidade e para o Império Romano conspiravam contra Roma. O que não quer dizer estar errado ou fazer o mal, pois Jesus e os discípulos estavam para trazer a salvação. Sendo que Judas Iscariotes conspirou no sentido de quebrar o pacto, delatando aos fariseus do Sinédrio e entregando Jesus. Outro exemplo foi a Inconfidência Mineira,
onde lutaram contra a arbitrariedade da coroa portuguesa na cobrança aviltante de impostos e escravização dos brasileiros, com um dos inconfidentes conspirando contra e delatando Tiradentes, um mártir do Brasil. Portanto, a conspiração é abençoada por Deus se for para trazer o bem. Mas aí não é teoria da conspiração. Aí não é teoria da conspiração. É conspiração mesmo. É a conspiração, né? Se eu não me engano, eu esqueci qual foi o historiador que falava que traição é uma questão de datas. Opa! Então, onde ele estava às vezes conspirando ali com o Tiradentes, aí depois ele vira herói. Então é uma questão de quem conta a história, né? Aí como a história normalmente é contada por quem ganhou, que quem perdeu está morto, então você tem aquela conspiração que é aquela coisa que sobra, né? Aquele manuscrito que sobreviveu, o texto que o cara fugiu, e aí você tem aqueles fragmentos que você não tem uma sustentabilidade, porque a imensa maioria acredita em alguma coisa. Então vai trabalhar sempre nesse sentido. Luiz Fernando, ele mora em São Francisco de Paula, nas Minas Gerais. Não é teoria da conspiração. Os Illuminatis realmente existem. Eles controlam a economia e o poderio bélico do mundo através da ONU e a distribuição mundial de alimentos através da FAO. Isso é fato. O governo mundial está praticamente instalado. Só falta a peça final, que se chama Anticristo, para que se consume a profecia bíblica a respeito. Agora vamos falar sobre as teorias da conspiração. As evidências e provas que existem são mais favoráveis a tais teorias do que as versões oficiais que constam dos livros de história. Vamos nos focar na mais conhecida conspiração, os atentados de 11 de setembro de 2001, né? E aí ele vai repetir lá Tá vendo? Vai sempre circular. Que eu já, não adianta que eu já explicar, o cara não aceita. João Vitor, de Alterosa, nas Minas Gerais. Depende muito da teoria. Algumas, por exemplo, chamam a atenção de pessoas através de algumas coincidências, e essas coincidências se ligam a outras coisas, muito sobre questões religiosas, os Illuminati e tal. Ou seja, por fantasia ou por verdade, essas teorias despertam a curiosidade do ser humano para investigar mais. É por isso que eles leem uma atrás da outra. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a nossa repórter apurou aí dos conspiradores que ela entrevistou. Para você, por que existem tão populares essas teorias da conspiração? Porque foge um pouco da compreensão humana assim que a gente está acostumado. Então isso é para fechar algumas coisas, porque a gente não acredita que realmente tem alguma coisa referente à conspiração. Eu acho que o povo gosta de desgraça, né? Uma polêmica, gosta de uma polêmica, de criar um motivo para formar uma polêmica. Para mim pode ser um fato, porque até então eu acho que é verdade, porque eu já vi várias matérias sobre isso. O pessoal não tem o que falar, fala o que sabe, né? Mas eu acho que é isso. Pô, eu creio em algumas até, sei lá, eu acho que tem muita coisa que não é divulgada realmente certo, como deveria ser, sei lá, eu acho que até existem coisas que o governo esconde da gente pra não ficar, sei lá, tão divulgada, mas acho que tem algumas coisas que são conspirações, sim. Algumas são válidas, outras não, outras a gente descarta. Tá aí, né? Você acha que o Michael Jackson morreu? Eu acho. Ele fez de tudo para morrer, inclusive. Ele fez de tudo. Ele estava se matando faz tempo, né? Destruiu a identidade dele. Tadinho. Mas muita gente diz que não. não. Que os Illuminati é que leva a culpa sempre, né? Os coitados. Alguém tem que ser culpado, né? Enfim. A senhora sabe que nós temos aqui no Brasil, entre os evangélicos, também tem muita teoria da conspiração brasileira, né? Nós temos o bruxo mora aí, eu não vou falar porque não vou ficar depois respondendo processo por aí, mas já ouviu falar, não ouviu? Sim. Tem o bruxo mora aí, o bicho é sério, é sério. Por isso que eu falei que Brasília fica lá do lado das trevas. O senhor acredita em conspiração contra a família, que o senhor citou aí no livro? Lógico, então, eu não acredito, isso é um fato. Eu apresentei um trabalho na ESTE, Escola Superior de Teologia, mês passado, sobre isso. Porque eu estou estudando isso. Não exatamente contra a família, o meu trabalho fala só de conspiração contra a família, mas um trabalho de exacerbação do narcisismo, iludindo a gente como autoestima. Então você pensa que você está trabalhando a autoestima, na verdade você está trabalhando o narcisismo, destruindo sua identidade,
destruindo a relação com o outro, né? Você vive só para você, para o seu umbigo, consumindo horrores. Então, assim, essa é uma conspiração, para mim, muito nítida, e eu trabalho contra ela, né? Não, isso não tem a dúvida. Paula Bianchi Lessa, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Elas existem porque as conspirações existem e são feitas de forma secreta. As pessoas... se feito de forma secreta e todo mundo fica sabendo, né? As pessoas percebem sinais que indicam algumas ligações, mas não conseguem provar. E quem conspira nega sempre. Então as pessoas ficam desconfiadas ou paranoicas. Mas mesmo os paranoicos têm inimigos reais. Aliás, todos temos. A falta de conhecimento afeta a capacidade de acreditar e de confiar. Daí surgem essas teorias bizarras e ter gente para acreditar nelas. Todavia, se um cientista político falar sobre o que tem por trás do sindicalismo, das ONGs e de certas associações consideradas secretas, muita gente vai pensar que é falso. Lembre-se de como se estudavam incessantemente o descobrimento do Brasil e o Tratado de Tordesilhas. O descobrimento do Brasil foi uma conspiração, né? Foi uma conspiração. Eles já tinham relatos. Você acha quadros medievais da Idade Média, 1400 e pouquinho, que já retratam frutas que só tinham aqui. Então, não tem como explicar. Ou o cara era vidente, foi que aí já é uma outra conspiração. Ou eles já tinham alguma coisa. Na verdade, Cabral só veio tomar posse de algo que eles já Mas sabe que conhecimento. Eu acredito nisso. Onde foi que Cabral aportou? Bahia. Na Bahia. Calmaria. Tem tudo a ver com a Bahia. Tudo e mais um pouco. Cheguei, meu rei. Ai, credo. Pegou o celular, ligou lá pro... Euclide Messias Alves, da capital paulista. Sinceramente, nem sabia que existia essa teoria, a não ser no filme, A Teoria da Conspiração, estrelado por Mel Gibson. Tem esse filme? Tem. Não sabia. É legal? Mais ou menos. É divertidinho, a sessão da tarde. Eu vou querer assistir. Ó, João, baixa... não falei nada, não. Mas essa teoria é propriamente uma teoria. Baixa aí pra mim, viu, João? Pois conspirar contra o quê? Quem? Quando? De que forma? Onde? Por quê? Para mim é novidade. Mas as hostes espirituais do mal, nos lugares celestiais, colaboram em si para destruir tudo que é de Deus ou é feito por ele. Aí não é teoria da conspiração, aí é uma conspiração mesmo. O mal. O pecado conspira contra Deus. O Sandro Silva, da capital paulista. As teorias da conspiração são interpretações que se baseiam em afirmações e fatos que envolvem pessoas importantes, como os papas, e presidentes de nações como Estados Unidos, Rússia, Itália, Inglaterra e tal. Por exemplo, as palavras do Papa Francisco: foram buscar um Papa no fim do mundo, ou vocês me surpreenderam. Vou surpreender vocês. São dicas de que há algo nas entrelinhas da história que a maioria não capta, como as próprias intrigas da maçonaria versus o Vaticano. Aí eu pergunto, seriam esses dois poderes, a besta e a meretriz do Apocalipse 17? Não sei. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Sei lá, está tudo muito esquisito, está tudo muito estranho. Mas quem quiser detalhes e conhecer melhor as coisas, procura o Deudébio. Ou então, se você quiser saber mais sobre essa história de pensamento mágico e como funciona a mente, fala, né, com a doutora Claudete. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Você vai lá, clica na aba e aí, pelo tema, você localiza o contato deles, tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o kit da grade. Juliana Maria da Silva, de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Juliana, para você que fica com a gente, que fica com essa emissora. A paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.